Alô, meus amigos, tudo bem? Eu sou o professor Leonardo Andrade, estou aqui com o professor Átila Ribeiro. Nós estamos aqui para falar de um texto, o texto de João, Yohanan, capítulo 1, versículo 1. Tá? O professor Átila é um dos maiores conhecedores, mestres da língua, dos idiomas originais, e aqui ele vai expressar e falar um pouquinho, né? Dar uma aula para nós sobre algum conteúdo relacionado a João 1:1. Shalom, queridos. Saudação de paz, pastor Átila Ribeiro. É um prazer, primeiramente, estar aqui com o professor Leonardo Andrade, um grande amigo, um dos grandes conhecedores dos idiomas semíticos, cultura judaica, uma pessoa que eu tenho um grande respeito, expresso aqui a minha admiração, meu respeito pela sua pessoa, e é um prazer estar aqui falando desse texto tão importante para a nossa fé cristã, que é o texto de João, capítulo 1, e o versículo de número 1. Vamos fazer aqui um breve comentário a respeito se eu posso ou não traduzir João capítulo 1, verso 1, como o verbo era um Deus, ou a palavra era um Deus. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. É isso aí, pessoal. Para você ainda que não é inscrito, esse vídeo estará disponível no meu canal, professor Leonardo Andrade, também no canal do professor Átila, tá bom? Para você que não é inscrito em nenhum dos dois canais, meu irmão, se inscreva no canal, ajude o canal. Se for possível, torne-se membro do canal para colaborar com os nossos estudos das línguas originais. Também, para você que já é inscrito, vai lá no sininho, aperte o sininho para que você receba estudos diários, tanto do professor Leonardo como do professor Átila, estudos exegéticos, dúvidas serão tiradas, e como eu sempre digo, professor Átila, aquilo que a nota de rodapé da sua Bíblia não fala, nós estaremos falando aqui, tá ok? Então, o pastor Átila vai expor a palavra de Deus. Em primeiro lugar, eu quero fazer a leitura do texto de João, capítulo 1, e o verso 1, na língua grega. A expressão usada é enarque en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos. Como nós podemos observar, o substantivo theos ali, na parte C do verso, ele está sem o artigo. Algumas pessoas de nível básico ou intermediário de grego vão dizer o seguinte: a ausência do artigo vai colocar aquele substantivo como indefinido. Então, eu tenho que traduzir como indefinido. Mas a pergunta é, será que eu posso fazer essa tradução todas as vezes que eu me deparar com um substantivo ali, nós chamamos de anarque, por causa da expressão artigo no grego, é artron. Sempre que tiver sem o artigo, ou o substantivo, ou o adjetivo, ele vai ser chamado de anarque. O fato de, aqui na língua grega, o termo theos ser anarque, eu posso traduzir como um Deus. Em primeiro lugar, ali nós temos uma construção sintática chamado de predicativo nominativo anarco e pré-verbal. Essa é conhecida como a regra de Cowell, embora algumas pessoas não gostam de aplicar a regra de Cowell a esse texto. Mas vamos lá, a construção. Ali nós temos o substantivo com a ausência do artigo. Então, seria, numa tradução literal, um Deus. Mas será que isso é aplicável nesse texto? Observe bem a parte C do verso. Aqui, ó, kai theos en hologos. Kai theos en hologos. E, literalmente, ultraliteral, e Deus, ou, entre aspas, um Deus era a palavra, ou o verbo, ou o logos ali, hologos. Aí nós temos o nominativo hologos, que é a palavra, era o verbo no tempo imperfeito, no modo indicativo, de voz ativa, terceira pessoa do singular, en, que é era, e o substantivo theos, amar. Essa construção aqui está no qualitativo. A tradução ali não pode ser sem o artigo. Nós temos que traduzir como Deus. Em primeiro lugar, essa construção aqui, ela é qualitativa, está dando qualidade ao verbo, ou à palavra, no caso, o termo verbo era. No caso aqui, está dando qualidade para Cristo, que é, no caso, a palavra. Em segundo lugar,
João subentende que o termo Theos ele é monádico. João não acreditava na existência de um outro Deus, ou de um Deus inferior ou superior. João, o autor do Evangelho, ele é monoteísta, era monoteísta. Não haveria condições de João sequer imaginar que existia um Deus inferior, no caso, a Cristo, aqui no texto, como algumas pessoas tendenciosamente tentam colocar, ok? Então, é improvável, ou por que não dizer, um assassinato gramatical, digamos assim, traduzir como um Deus, porque nós temos a compreensão de que João não acreditava na existência de um outro Deus. Então, o termo Theos aqui é monádico. João não acreditava na existência de outro Deus, ok? E, em terceiro lugar, nós temos a preposição ali, pros, que é com Deus. O tonteon, ou tonteon, está no acusativo. Nós chamamos esse acusativo de relacionamento. Acusativo de relacionamento. Ali está distinguindo uma pessoa da outra. Por exemplo, eu estou aqui conversando com o professor Leonardo Andrade em um relacionamento, entre aspas. Obviamente, são duas pessoas. O termo prós, ali, com, não dá para ser uma pessoa só. E o acusativo de relacionamento vai distinguir, junto com a preposição prós, a pessoa. É notório a distinção de pessoas dentro da divindade nesse texto. Então, nós chamamos isso de trindade econômica. Trindade econômica. Os primeiros apologetas da fé cristã, no caso aqui, Irineu de Lyon, posteriormente, Tertuliano de Cartago, depois Atanásio, enfim, trindade econômica, distinção da personalidade dentro da divindade. O texto de João, capítulo 1, é notório. Em quarto lugar, João é um dos maiores apologistas do Novo Testamento para defender a divindade de Cristo. Refutar a divindade de Cristo no Evangelho de João é cometer, nós chamamos de dar um tiro no próprio pé. Deixar de defender a divindade de Cristo usando o Evangelho de João é um tiro no pé. Professor Leonardo, o senhor que é especialista também, copta, tem um profundo conhecimento. Algumas pessoas tendenciosamente tentam traduzir como indefinido. Por quê? Porque no copta aparece ali o artigo indefinido. Essa parte eu vou deixar com o senhor para comentar. Fique à vontade. É isso aí, professor Átila. Então, nós acabamos de ouvir aqui, professor Átila, falando um pouquinho sobre a tradução, né, ali do texto que nós temos na língua grega e falar o quê, né? O que você tem para acrescentar? Nada, né? O professor deu uma aula aqui para você aí que tem o desejo de estudar grego, hebraico. Professor Átila é um exímio professor, leciona com uma didática incrível. Ele nos fez uma pergunta aqui acerca do copta. Realmente, algumas denominações, algumas seitas, algumas religiões, né, professor, eles dizem que, para alegar, né, suas suposições, eles dizem, além do que o senhor já ensinou aqui, que não dá, né, por causa de ser anarto, né, dizem que no copta dá essa margem. Eu escrevi um pouquinho aqui, né, e nós vamos apresentar em hieroglifos, né, que é a origem da língua copta. A língua copta ela nasce com hieroglifos. Eu não sei se o pessoal de casa consegue ver, mas existe um determinativo para Deus, né? O determinativo para Deus indica neter, ou simplesmente nut, neter ou nut, né? Então, nós sabemos que esse neter sempre vai denominar a pessoa de Deus, no caso, os deuses egípcios, né? Quando nós pegamos a Bíblia, né, principalmente a Bíblia, a tradução do Novo Mundo, nós temos ali escrito
um artigo, né, colocando que Jesus era um Deus, né, no caso, ele sendo identificado como Logos. Então, ele era um Deus, e Deus com um D menor, no caso, como um Deus menor. Na língua copta, ocorre um fenômeno totalmente diferente do que ocorre no português. Na língua copta, você, para identificar, professor, ali um Deus menor, você tinha que colocar um adjetivo. E esse adjetivo é linguístico, você tem que identificá-lo colocando essa palavrinha aqui, ó, cud. Cud. A palavra cud, ela significa menor. Então, no caso, você colocaria o nut, ou o cud nut, que seria um Deus menor. Então, quando o copta identifica ali o Deus, é apenas uma qualificação ali do substantivo, né? Não é nada querendo colocar ou diminuir a pessoa do Logos na língua copta. Tanto é que no copta nós temos o artigo definido, aqui, ó, o exemplo, pirom, a palavra rom é homem, né? Pi identifica como artigo definido, o homem, né? Aqui, ó, ishim, né? Ishim seria a mulher, né? Nirome, né? Seria plural, na primeira pessoa. Nós temos também uma identificação. Nas línguas semitas, a maioria delas, professor Arte, como o senhor bem sabe, não tem uma identificação de artigo indefinido. No hebraico, no aramaico e no grego também. Mas no copta nós temos o Rome, né? Que seria um Deus. Aqui, ó, Ren Rome, uma mulher. E aqui, ó, que também serve para o plural. Então, nós temos essa identificação. Outra coisa que é interessante saber é que o verbo ser pode ser definido com a letra P, que é o ne, que é era, e o P, que foi. Então, na palavra pinut, é formado do verbo era, P, e o artigo indefinido, ó, o Deus no substantivo, Deus substantivo, né, identificado como substantivo, né, nut. Assim traduzimos, era um Deus, porém apenas como qualificação, não como diminuição de um Deus. Então, o texto do copta é bem claro, pessoal, é bem claro, e ele em nada vai definir o Logos ali como um Deus menor. Aliás, ele realça a personalidade de Deus na língua copta. Então, quem quiser usar a língua copta para tentar defender seus anseios, né, suas ilações acerca de que a parte C ali daquele texto era um Deus, ele vai se enganar, e se ele conhecer da gramática, ele vai dar mais crédito ainda à pessoa e à distinção de pessoas contidas naquele texto. Excelente, excelente explicação. Bom, nós vimos aí, então, que à luz do grego e à luz do copta, é impossível ter João capítulo 1 e o verso 1 identificando Cristo como um Deus menor, ou no sentido indefinido. Okay? Existe, eu tenho até um vídeo no meu canal, professor Leonardo, que eu falo sobre isso. A quantidade de vezes que o substantivo theos aparece a marca no Novo Testamento, quando ele pode ou não ser traduzido como indefinido. Depois, nós vamos disponibilizar o link aí, o pessoal dá uma olhada e deixar o comentário, concordar ou discordar, obviamente, dentro do respeito, dentro da ética, ok? É possível que você discorde conosco, mas eu peço que você faça isso com respeito e dentro da gramática, dentro dos idiomas, do copta que o pastor Leonardo usou, e dentro da língua grega. Então, existem pessoas que, de forma tendenciosa, para defender aquilo que eles acreditam, eles acabam forçando demais o texto. E nós, como exegetas, como estudantes, professores dos idiomas, nós, embora temos a nossa fé, mas nós temos que, à luz da gramática, defendê-la. Ok? Então, fique aí, dá uma olhadinha no vídeo lá, e você vai ver quantas vezes a palavra theos aparece. Quando ele aparece a Marta,
E dentro dos seus contextos, você vai perceber que João capítulo 1 não pode ser traduzido como um Deus referente a Cristo. Pode continuar, professor. Pessoal, então é isso aí. Um abraço a todos, tá? Nós estamos encerrando aqui esse pequeno vídeo. Espero que você que esteja interessado nesse assunto, comente aqui embaixo, aqui, dê sua opinião, é importante para nós, tá? Como o professor Átila falou, entendeu? Seja educado, entendeu? Nós somos educados com vocês, apenas discordamos de algumas situações, né? Nada aqui é contra pessoas, né, professor Átila? Não é contra a pessoa, é apenas contra algumas ideias e traduções que nós julgamos ser errôneas, né? Se não for o caso, você faça um vídeo também e tente, de alguma forma, refutar aquilo que foi falado. Tá bom? Lehi Traot e até mais. Lehi Traot, Baruch Hashem, Toda Rabá.